Mas agora, com muita felicidade, que eu passo a palavra para minha amiga Luciana Cury, parceira aqui da luta contra a transposição de São Francisco. Agradecer demais a Débora, né? Sabe que isso foi um trabalho importantíssimo, né? Para o Brasil hoje, para essas comunidades tradicionais do Brasil. E nesse debate é fundamental, né? Cumprimentar também os parceiros da mesa, todos os promotores que estão aqui presentes, autoridades, entidades da sociedade civil, dos movimentos sociais, em nome de Zezé ali da CPP, né? Cumprimentar todos os parceiros e parceiras das entidades não governamentais. Acho fundamental a presença de vocês aqui. Eu vou pular também algumas coisas bem breves aqui. A gente passa a compreender a importância desse tema, né? O Ministério Público não pode existir de forma alguma. Inclusive o papel desses movimentos e essa escuta tão importante e que faz, não é só a escuta que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Mas é uma escuta que faz a gente de fato refletir e caminhar juntos no modelo de sociedade que a gente acredita. Então, já lá no início lá dos anos 80, a gente já tinha lá a fala do nosso querido Volkmer falando sobre os movimentos sociais como novos sujeitos de direito e como importantes protagonistas desse processo de garantia de direitos. E a gente tem aí, por uma pesquisadora, né, do tema importante, que é Maria Glória, que fala um pouco das características desses movimentos, desses chamados movimentos sociais, para que, a partir de onde a gente está falando, né, que falam sobre essa forma de organizar a sociedade, a continuidade e a permanência desses movimentos, um ideal civilizatório, né, de justiça social, que é o que, na medida do possível, na medida do que a gente tem acompanhado, todos esses movimentos têm se articulado a partir dessas temáticas, buscam a sustentabilidade, lutam pelo respeito à diferença e à multiculturalidade, tudo isso como característica, né, que ela poderia dizer assim, para a gente poder entender de que contexto a gente está falando. Lutam contra a exclusão, redefinem a esfera pública, fortalecem o controle social e são uma matriz fundamental dos saberes, né? Veja aí qual que aula que a gente tomou hoje de Edson aqui, né? Edson? Eduardo. Que aula é essa? Essa aí já valeu a tarde toda, o dia todo, né? Então, só da gente ter ouvido essa aula. E essa heterogeneidade dos movimentos que é fundamental, embora cada um tenha aí a sua causa, a sua forma, as suas bandeiras, mas é importante entender essa diversidade, né, essa pluralidade de lutas, mas dentro de uma luta que é de dignidade, de cidadania, de direitos humanos e de respeito. Então, tudo isso aí interage, a gente precisa respeitar bastante essas bandeiras. E essa consolidação, gente, de direitos que a gente tem hoje, elas não caíram do céu, né? Nada caiu do céu. Tudo é fruto de muita luta. Então, aí a gente tem uma fala aí de Bourdieu, né, falando pra gente muita luta desses movimentos que tem como base a pauta da solidariedade e que consegue reunir, então, todos esses diversos segmentos, esses diversos atores que estão lutando por bandeiras várias, todas elas de busca de justiça social, mas que tem uma forma, uma proposta muito clara, né, de solidariedade, de igualdade, de respeito e de equidade. Só que a gente precisa entender como estamos vivendo, que cenário atual é esse, o cenário atual de concentração fundiária de renda, né, de absoluta concentração. A questão agrária é uma questão central, uma questão fundamental em todos os processos, em todos os conflitos que acabam indo parar nas criminalizações, na violência no campo, em todos esses outros aspectos, né? A normatização forte de direitos, a gente tem aí uma Constituição importante, né? Mas uma fraca aplicabilidade dessa norma. E o movimento hoje todo de flexibilização desses direitos. A gente tem todos esses direitos conquistados aí para as comunidades tradicionais, o decreto, né, que trata das comunidades quilombolas aí, no pânico mesmo, com medo de termos retrocessos, porque toda a legislação tem tido retrocessos e tudo isso tem sido muito impactante. A insuficiência de políticas, né, de acesso à terra, a territórios e à água, a gente sabe que a nossa realidade é essa, de insuficiência de política. E essa insuficiência de política, ela, na minha opinião, né, de quem vem vivenciando aí essas diversas lutas, ela não é também por acaso, né? Ela é uma omissão realmente proposital, porque se você não garante acesso a território, às comunidades tradicionais, a gente viu aquele depoimento ali da companheira da comunidade Rio dos Macacos e a gente fica assim muito solidária, né,
com essa causa. Eu trabalho na Bacia de São Francisco, Débora não me apresentou direto, tenho que me apresentar, né? Sou Luciana Cury, sou promotora de justiça, vários aqui me conhecem. Eu trabalho na Bacia de São Francisco, muitos aqui já trabalham, a gente trabalha em parceria. Mas eu trabalho na Bacia de São Francisco, eu acompanho muito de longe essa temática do Rio dos Macacos, mas a gente vê a violência realmente como uma coisa muito concreta, e a gente tem acompanhado até mesmo pela TR e outros parceiros que estão com vocês aí nessa luta, né? E a fala dela tão forte, mostrando claramente essa violação de direitos que vai de muitas formas, não só da violação do território em si, que a gente sabe que é algo que está acontecendo, e uma série de outras violências que estão acontecendo a partir dela. Então é algo que realmente precisa indignar, precisa mobilizar e precisa fazer com que esse sistema de justiça, de alguma maneira, opere, né, para modificar essa realidade. Porque o que está sendo vivenciado lá em Rio dos Macacos está sendo vivenciado em várias comunidades tradicionais do nosso estado. Eu falo pela Bacia de São Francisco, que estou acompanhando mais de perto, vou mostrar aqui alguns casinhos aqui para a gente poder avançar. Então essa insuficiência de políticas, ela tem consequências desastrosas, porque isso tudo vai originar nos diversos conflitos que vão ocasionar violência contra esses povos, violências contra as populações vulnerabilizadas, né? Porque não são vulneráveis, são vulnerabilizadas mesmo. E tudo isso gerando também um olhar que a gente pede muito para os policiais, um olhar que precisa ser um olhar mais completo da realidade daquele indivíduo. Aquele indivíduo que teve aquela história por trás do caba da Rocinha, né? Que tem uma história por trás daquela situação, daquele momento. Aquele conflito que está sendo vivenciado, que muitas vezes chega na delegacia de polícia e a gente identifica aquela pessoa com aquela arma, sim, mas o que é que tinha ali? Como é que foi acontecer aquela situação? Porque no oeste da Bahia, minha gente, quem está tendo que prender os pistoleiros é o povo. O povo está tendo que prender os pistoleiros e levar para a delegacia. Está nesse caos aqui que a gente está vivenciando. Então, infelizmente, a realidade é essa e a gente precisa estar enfrentando isso da forma como ela se apresenta. Uma migração constante, né, uma concentração então na área urbana com todos esses outros problemas que acabam decorrendo. Então a gente ouve muito falar da violência urbana e não temos ainda essas soluções para isso, porque foi muito bem falado aqui hoje. Mas nós não ouvimos falar muito pouco da violência no campo. E essa violência no campo que tem acontecido e que tem sido frequente e que tem dizimado pessoas e comunidades. Esse modelo de desenvolvimento de injustiça ambiental, onde a gente tem um modelo de desenvolvimento e grande parte dos conflitos relatados no ano passado, no ano de 2016, pela CPT e também pela Comissão Permanente de Direitos Defensoras de Direitos Humanos, retratam os conflitos com os grandes empreendimentos. Então, muitos grandes empreendimentos chegando e tratorando, na verdade, as comunidades que acabam ficando sem direito, né, e que são invisibilizadas em todo esse processo. A exclusão de direitos e dignidade, a expulsão dessas comunidades das suas áreas, os conflitos socioambientais, né, e a crescente violência como consequência. Eita, apertei o negócio aqui errado, mas vamos lá. Então, o que a gente propõe aqui? Né? A gente propõe um novo olhar, um olhar que possa ir além daquilo que chega do papel, por exemplo, ao que chega na delegacia e que é colocado ao delegado de polícia, que muitas vezes, inclusive, tem se recusado a registrar as ocorrências, como está acontecendo no caso em Formosa do Rio Preto, que a Lili, advogada lá da TR, e outros companheiros da TR estão aqui e sabem que é uma comunidades que ficam ilhadas dentro de um empreendimento que se chama Estrondo, que tem 300 mil hectares, e esse empreendimento simplesmente impede o acesso de ir e vir dessas comunidades. Ele foi encurralando as comunidades. Isso está em processo de negociação, inclusive, no Ministério Público, em relação à parte dos passivos ambientais. Essa terra é devoluta, né? Isso está arguído. Na Bahia a gente tem esse problema enorme de terras devolutas. E os trabalhadores que estão indo e vindo, muitas vezes são até pressionados por aquelas pessoas que estão ali nas guaritas. Os trabalhadores da segurança pública têm uma empresa especializada em segurança privada, e que algumas vezes até atiraram contra pessoas. E essas pessoas, quando vão para a delegacia, não conseguem nem prestar queixa. E, na verdade, várias vezes os fazendeiros vão até a delegacia e prestam queixas contra os trabalhadores. Então, é essa situação. Tem uma ação civil, uma ação de reintegração de posse feita pela TR para essas comunidades, são algumas comunidades na região, e já conseguiram uma decisão favorável à manutenção do território delas, né? Mas até hoje a fazenda não foi citada. Então a luta é para a citação e para o cumprimento da decisão judicial. Então o que a gente pede é exatamente essa necessidade de ressignificar, né, o que é violência. Que violência é essa que está sendo tratada pela segurança pública?
essa violação de direitos e omissões do próprio Estado em relação à garantia de direitos, ela não é uma violência que precisa ser tratada e colocada como aspecto prioritário para a segurança pública, porque se você começa a tratar realmente as causas, né, do problema, e você começa a enxergar isso da forma como ela é, você consegue dar respostas efetivas ao problema da segurança pública. Então, quem pratica a violência, na verdade, quem começa praticando a violência para poder... Porque as coisas não acontecem por acaso, né? As coisas vão acontecer no desencadear de atos e de consequências que se somam. Então, o que é que tá começando aqui? Se essas comunidades tivessem seus territórios garantidos, elas estariam tendo esse conflito, tendo fazendeiro com pistoleiro ameaçando, e depois alguém tendo até que se defender mesmo e trocando tiro? Então, onde começa tudo isso, né? Então, quando a gente recebe uma demanda dessa numa delegacia de polícia, um policial militar que acaba muitas vezes tendo que cumprir a decisão de reintegração de posse contra a comunidade, os policiais falam pra mim: ô promotora, você está querendo que eu descumpra a ordem judicial? Aqui é a ordem judicial, eu não posso descumprir não. Eu digo: não, tudo bem, mas eu estou querendo explicar o contexto. O contexto é o seguinte: essas pessoas moram aí a vida toda. Tem várias gerações delas que estão aí nesse lugar. O juiz deu essa decisão, mas ela é nula. Qualquer hora essa decisão cai e vai sobrar para você, entendeu? Então vamos começar de novo aqui. Então a gente tem que tentar ir conversando com os policiais para poder entender. Porque se o policial chega lá achando: vamos tirar todo mundo na tora, vai sair todo mundo, né? Então é uma ideia que, com todo o respeito e consideração, porque eu trabalho com policiais o tempo todo. Assim, já pedi prisão e também já pedi absolvição 200 vezes. Então, trabalho com 30, 40 policiais no trabalho de campo, sem problema nenhum. Agora, minha primeira conversa com os policiais é: nenhum ato de ilegalidade, nenhum excesso, nada de excesso, nunca. E todas as pessoas que estão aqui são todos cidadãos. Quem violar as regras que a gente pactuou vai cumprir a sua missão, vai cumprir a sua medida. Mas só que não é por isso que a gente vai chegar aqui destratando ninguém, a gente tem que tratar todo mundo corretamente. Então, a primeira fala que eu digo para os policiais é essa. Mas, infelizmente, já passei por situações muito ruins, inclusive de modo próximo, de policiais terem, não nessas fiscalizações ambientais, mas em outros momentos os policiais terem passado dos limites, sim, porque para eles era inerente àquela forma. E não dá para justificar porque o policial foi maltratado, maltratar alguém. Essa justificativa eu não aceito. Eu acho que a gente não pode aceitar, acho que nenhum promotor pode aceitar, nenhum juiz, nenhuma pessoa da sociedade pode aceitar, e nenhum policial pode se submeter a isso. Não é porque você teve uma condição ruim que você vai praticar uma condição ruim com o outro. Eu acho que é ao contrário, a gente tem que passar a mudar exatamente isso, pensando que o outro é cidadão, né? Bom, não me meta nessa polêmica, eu estou na segunda mesa. Então, esse cenário de contradições, então, ele é indutor. Vejam o que é que diz a nossa querida Maria Lúcia Caram, que já escrevia livros lá antigamente, já sobre a descriminalização das drogas, né? Ela falava o quê? Que o uso de droga é simplesmente algo igual um cigarro, a bebida, é algo que você vai se autolesionar, problema seu. Ela já escrevia isso há 1900 antigamente. E ela fala pra gente o seguinte: esse modelo concentrador de terra, ele é indutor de violência e de violação de direitos fundamentais. É isso que ela traz pra gente. Então, tudo passa, a minha noção aqui, minha ideia da vivência que a gente tem, eu tenho 17 anos de Ministério Público, não é muito tempo, mas também não é pouco, né? Já deu para fazer coisa pra caramba. Então, a gente vê que esse movimento, tudo está muito ligado a essa questão central da terra, de território, de moradia, né? Porque é uma coisa básica para as pessoas. Então, essa violência contra lideranças defensores, né, e defensoras de direitos humanos. Aqui é uma reunião que a gente fez na caravana agroecológica na região de Juazeiro, em Casa Nova. Lá tem uma comunidade de fundo de pasto, Areia Branca, que a TR também acompanha, né? A TR acompanha um bocado de coisa, é uma associação de advogados e trabalhadores rurais aqui na Bahia, que é referência para o país e até internacional, né? Sou muito orgulhosa dessa entidade, tem feito uma diferença muito grande, né? E a TR fez a defesa, e a gente sabe que aí são as lideranças e lá é a comunidade, e aqui é uma audiência pública, a promotora estava ali do meu lado do local. O pessoal dizendo para ela: promotora, a gente quer saber cadê a responsabilização, porque teve liderança que morreu nessa comunidade. E a discriminatória nunca terminou, né? E é uma terra pública em que o fazendeiro queria expulsar essas comunidades. Então, a morte dessa pessoa até hoje é cobrada pela comunidade, óbvio, isso não pode ficar impune. E a gente precisa trabalhar para que isso aconteça, né? Sem dúvida. Essa violência vem crescendo, né? Os levantamentos, não vou ficar lendo aqui não, gente, mas vou deixar depois a apresentação para vocês, só para dizer. Em 2016, a gente teve uma crescente, né, dessa violência.
contra os defensores e defensoras de direitos humanos. E não estou falando de advogado e advogada, não, estou falando de liderança, né? Quando a gente fala de defensores e defensoras de direitos humanos. Então, uma quantidade enorme de pessoas em 2016 que suplantou em muito o que tinha acontecido nos outros anos. E em 2017, só no primeiro semestre, piorou muito mais. A gente vê pelos números e pelo grau dos problemas. A gente já viu aqui na Bahia tantos problemas. Foi falado aqui de Binho, 6 lideranças de uma comunidade quilombola lá de Lençóis, né? Outros companheiros que também foram assassinados. Então, que precisam mesmo de solução. E no Brasil todo, os índios do Gavela, todos os outros casos de massacres que a gente vivenciou esse ano. E aqui muito próximos da gente, né? Então, causando mesmo uma revolta, indignação e merecendo, de fato, medidas concretas. A gente teve uma audiência pública aqui muito legal, Débora, promovida pela Assembleia, pelo deputado Marcelino Galo, para falar um pouco da violência no campo. Eu acho que é uma coisa muito importante, onde essas diversas lideranças tiveram presença e tiveram oportunidade de falar para poder expressar mesmo o que estava acontecendo. Isso é o cartaz, viu? Não é para fazer propaganda do deputado, não, é só porque eu peguei lá o cartaz do jeito que está. E aí, nessa audiência pública, a gente ouviu mesmo relatos de muitas comunidades aqui na Bahia dizendo que estão tendo problema e que a polícia muitas vezes está lá mesmo fazendo a pressão do fazendeiro, fazendo a pressão do empreendedor, né, do empreendedor turístico. Então é muito importante que a polícia ela se coloque no sentido de entender, de compreender esse conflito. E do mesmo modo, gente, que juízes também que não entendem essa situação. A gente passou por um caso em Fazenda Grande lá em Moquém do São Francisco, em Botirama, que o juiz estadual, primeiro, a comunidade, Débora, quilombola, já com relatório, RTID pronto, já com certificação da Fundação Palmares de 2007. Aí aquela comunidade quilombola estava lá na audiência, né? E aí o juiz disse, não, o fazendeiro então vai ter essa proposta para vocês, vão me dar essa decisão. Aí escutava eles, então o advogado me disse, doutor, mas a gente aqui não bola, o que a Joaquim disse, não, bola, aqui não tem negócio de quilombola, não. Vocês estão dizendo que são quilombola, mas não tem nada de processo de prova. Eu vou dar a decisão dele, como é que fiz. Resultado, o quilombola disse, mas a gente aqui não bola, pode perguntar a mim, porque eu nunca tenho processo. E se quer fazer isso, tem uma decisão, quem vai pegar as coisas. E aí, como é triste, não tal, não tem certo, seria da Justiça Federal avaliar. Aí nós tivemos conhecimento disso, entramos com um pedido para que o procurador da República também assinamos sua petição, entramos no meio do processo e dissemos que não se tratava de competência estadual. E que precisaria, então, que fosse anulada aquela decisão dele, revista. Enquanto isso, a polícia recebeu a ordem para cumprir a decisão. E aí, o que aconteceu? São Pedro e a liderança lá da comunidade ficou fugindo, veio para cá. O pessoal da TR, que mais uma vez eu provoquei, né? Gente, socorro, o pessoal vai ser advogado, vamos fazer esse trabalho aí. Faça aí esse negócio. Aí fizeram a defesa do tribunal, conseguiram lá, né, fazer a defesa agradável, fazer que ele é competente, o desembargador discutiu. Enfim, resumo, São Pedro teve que ter habeas corpus, poder manter ele livre, né? Enquanto ele se decide. E a polícia, ela vai a polícia cumprir a decisão, nula. Então eu cheguei pro comandante e falei, comandante, essa ordem aí é nula, vai dar problema pro senhor, entendeu? O senhor pensar direito. Ele, doutora, que acabou de cumprir a ordem, meu pessoal não vai sair, então é melhor resolver esse negócio, vamos resolver você. Enquanto isso, na sala de justiça, nós fizemos outra petição e dissemos para o juiz que a gente tinha responsabilizar ele. Qualquer coisa que acontecesse com a comunidade. Aí ele pegou e foi e refez lá a decisão dele e viu que ele era realmente incompetente, era a Justiça Federal. Mandou o caso para a Justiça Federal, tem uma sequência lá, uma sequência depois ele saiu da decisão da Justiça Federal, mantendo a comunidade na área. Então, assim, a gente tem algumas poucas vitórias também, mas é isso.
gente está conseguindo sucesso, conseguimos a decisão judicial favorável graças à ação da TR, e o Ministério tem um quebra seja importante também para essa matéria, nós estamos fazendo uma da o caso já Santa Maria da Vitória, veja que grau de prova, né? Onde você tem um conflito de terra lá, advogados que fomos, se dizem donos da área, uma comunidade veja que secular, em que eles passaram a fazer uma série de ameaças contra a comunidade. E aí o juiz, como deu uma decisão favorável aos advogados, ao casal, deu essa decisão favorável, e o que aconteceu? As CPT, junto com as outras entidades, fizeram uma carta para denunciar, óbvio, você vê uma injustiça, você tem que ficar calado. Você tem que receber justiça para ficar mudo, porque senão você está errado. Aí a comunidade fez uma carta, por causa dessa carta, o juiz disse que essa assessora da CPT, essa técnica da CPT, e o presidente do sindicato estava praticando o artigo 344 do Código Penal, que era criar problemas no processo. Bom, então, que mandou prender, veja que essa companheira, ela faleceu na prisão. Então, assim, as coisas têm consequências muito sérias. E até hoje essa luta continua. E o caso do Ponteira, você está fazendo certo naquilo que esse caso aqui, né? E a secretária da SECOM está fazendo um concurso de trabalho, porém o que a gente questiona é os trabalhadores pegaram os pistoleiros da fazenda que estavam querendo tirar de lá, pegaram as armas desses pistoleiros, né? Ficaram com as armas, vocês não levaram os pistoleiros para a delegacia, teve outros casos que levaram, não dá para falar. Aí levaram, pegaram essas armas dos pistoleiros, esses pistoleiros foram na delegacia, deram um beijo que esses trabalhadores estavam armados. E eis que o delegado vai lá, pega os trabalhadores com as armas dos pistoleiros, e fizeram só o Código Penal inteiro em cima desses trabalhadores. Ficaram presos mais de 20 dias. E aí eu conversei com o colega, esse meu colega que se trazia por questão de conflito fundiário, questão de conflito agrário, que esses eram trabalhadores, tem trabalhador aí, 70 anos que foi preso, né? E que conseguiu sair depois de muita luta. E na delegacia estão presos a secretária da SECOM, junto com outros secretários do governo, foram lá dar sua solidariedade. Porém, tudo isso pela omissão do Estado em garantir os seus territórios e os seus direitos. Então, encerrando aqui, né? Eu não vou poder ficar falando dessa conjuntura nacional, não, a CPI da FUNAI, que criminalizou todo mundo, o processo que eu vou acabar aqui, pronto. Só dizer que por trás de toda essa terra tem gente, né? E que essas comunidades precisam ser garantidas. E a resistência que tem acontecido bastante esse ano, a gente teve o Congresso Brasileiro de Agroecologia, reunindo todos os movimentos sociais, né? Que tem se alimentado dessas bandeiras de luta comuns que unem e que podem garantir muita força